É com muito prazer que a gente está aqui com vocês nessa casa que a gente aprendeu a amar há mais de 50 anos. E quando a gente retorna aqui, dá muita saudade, né? Das boas lembranças que a gente tem. A formação da família no plano espiritual. E eu gostaria de perguntar a vocês: a família, ela se forma aqui na Terra ou ela se forma no mundo espiritual? No mundo espiritual. E nós vamos então estudar e entender como ela é formada, o que se leva em consideração para essa formação. Nós sabemos que muitos dos nossos companheiros já desencarnam com uma certa tranquilidade. Passam pelo umbral, mas lá não permanecem. São recolhidos. Muitos de nós estamos filiados a diversas moradas, porque não existe no plano espiritual só uma colônia espiritual como o nosso lar. Aliás, o nosso lar hoje já progrediu muito da época do André Luiz para cá. Então é lógico que existem outras colônias que tem para que nós tenhamos capacidade de ir, né? Eu espero que ninguém que fique vagando por aí, que quando a gente morrer, a gente realmente desencarne, é necessário, né? Deixemos tudo que é da terra para trás e sigamos para a nossa realidade verdadeira. Então, desencarna-se e é preciso de começar a programar a nossa volta. Mas às vezes essa volta demora um pouco para ser programada. Por quê? Porque nós precisamos de esperar os outros que fizeram parte das nossas vidas aqui na Terra, que partilharam conosco momentos bons, ou que viveram momentos difíceis, ou com os quais nós adquirimos débitos, ou adquirimos créditos. Então tudo isso é levado em consideração, né? Mas dito isso, nós vamos então estudar aqui essa fala de Kardec. Só o corpo procede do corpo e o espírito independe dele. Está certo? Vocês concordam com Kardec? O nosso espírito independe da nossa matéria? Claro, né? O nosso espírito já vem aí de N encarnações tentando melhorar. E o nosso corpo é uma herança o quê? Genética, do nosso pai e da nossa mãe. Segundo Emmanuel, o corpo é o templo que abriga o espírito e nos dá as oportunidades de trabalhar e melhorar. Então são palavras do nosso amigo. Aí nós buscamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo palavras de Santo Agostinho que nos coloca o seguinte: quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionado. Está no Evangelho, capítulo 14, item 9. Então, dependendo do que nós levamos, formam-se também as nossas relações afetivas. E como isso se procede? Segundo Emmanuel, estabelece-se então o nosso planejamento, né? Casamento, nascimento de filhos, recebemos as revelações espirituais, a nossa consciência nos leva a fazer esse planejamento. Mas tão logo nós deixamos o nosso corpo físico na atual encarnação, nas outras também aconteceu isso, nós somos defrontados no mundo espiritual pelo inventário. Mas não é um inventário das coisas que nós tivemos aqui na Terra. É o inventário daquilo que nós conseguimos levar para o mundo espiritual. E para o mundo espiritual
Se levarmos uma mala maior, melhor para nós, né? Mas então, segundo Emmanuel, lá no mundo espiritual, todas as pendências, tudo aquilo que a nossa consciência cobra, vai ser levado em consideração para fazer esse planejamento. E dentro disso, nós muitas vezes vamos implorar um retorno, uma misericórdia maior, sem facilidades, sem vantagens terrestres para a nossa alma corrigir. Aí, a gente às vezes não entende porque nós temos muitas dificuldades, porque nós passamos por muitos altos e baixos, né? Pelos reveses, pelos problemas, mas é justamente decorrente desse inventário que vai ser organizado à nossa volta. Então, muitos voltamos sem vantagens terrestres, porque vai fazer parte daquilo que precisamos corrigir. E aí, diante dessas nossas falhas, desses nossos desacertos, dentro dessas trevas que nós às vezes investimos mais do que a luz, vamos ter que ver todos os nossos desafetos e vícios e começar a planejar a volta. Por quê, meus irmãos? Porque ninguém foge à lei da reencarnação. Tudo que se faz é registrado. Tudo que se dá é registrado. Tudo que se deixa de fazer é anotado. Todas as nossas falhas, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente às vezes ignora, o próprio tempo que é um tesouro divino que a gente desperdiça, tudo isso vai ser computado e a relação dos débitos e créditos vão estar ali para a gente não ver. E muitas vezes nós arrependemos, choramos, sentimos remorso, e quando a nossa consciência começa a cobrar, realmente a gente quer voltar. E aí começa-se então um novo planejamento. É claro que nesse planejamento vai ser envolvidos muitos outros espíritos, né? Muitas outras situações com as quais nós hoje estamos em falta. O que acontece? Para elucidar melhor, nós vamos falar para vocês um dos capítulos do livro Ação e Reação. Quem já leu esse livro? De quem que ele é, gente? Nosso querido André Luiz. O próprio nome já diz, uma ação gera uma reação, né? Então lá, no capítulo 8º, preparando o retorno, nós vamos encontrar a história de Antônio Olímpio. Quem era Antônio Olímpio? Era um fazendeiro, ainda na meia-idade, não era velho, ainda tinha filho pequeno, era casado de pouco. E quando o pai desencarnou, deixou-lhe essa fazenda que ele agora tomava conta, para ele e para mais 2 irmãos mais novos. E o pai lhe incumbira de direcionar os 2 irmãos, de acabar de criá-los. Mas, infelizmente, todos nós, às vezes, temos sentimentos que destoam daquilo que é a honestidade, que é a bondade, que é o cumprimento do dever. E o Antônio Olímpio deixou-se levar pela ganância, pela ambição. E começou, então, a arquitetar um jeito de se livrar dos irmãos e ficar com aquela terra toda para ele. E ele conseguiu. No fundo dessa terra, dessa fazenda, passava um rio. E ele, então, estudou esse rio e planejou. Vou convidar meus 2 irmãos para dar uma volta de barco. Vou dizer que é para a gente tomar fé do que nós temos na nossa propriedade. Aonde que é a nascente, o que esse rio pode nos proporcionar, e eles virão com muita alegria fazer esse passeio de barco. E assim o Antônio Olímpio fez. Convidou os 2 irmãos para dar uma volta com ele. Depois de estudar o rio, ele viu que em determinado
esse barco virasse. Os dois irmãos caíram na água e morreram afogados. Antônio Olímpio, que já conhecia o rio, sabia nadar, conseguiu se salvar. Chorou de mentira, lógico, né? E assim perdeu os dois irmãos. Ficou como um lastimável acidente que o levou os moços a morrerem afogados. Ele era casado com Alzira e tinha já um filho adolescente, de nome Luiz. Alzira, desconfiada daquilo, acabou deixando o negativismo tomar conta dela. E quando nós abrimos a nossa mente para sintonizar com coisas ruins, com coisas tristes, com pensamentos que nos dificultam estar em paz, quem são os nossos aliados? A sombra, as trevas, aqueles que estão vibrando na mesma sintonia. E com Alzira não foi diferente. Ela foi assimilando tantos esses pensamentos e enfraquecendo o seu corpo com aquela mente perturbada, com aquela presença também dos desencarnados, porque ela pensava demais neles, assim como os outros que se transformaram em verdadeiros verdugos de Alzira. E depois de 6 anos, o que a Alzira faz? Pula no mesmo rio e suicida-se. O mesmo fim dos cunhados ela tivera. E é lógico que eles também a intuíram a isso, porque eles queriam vingar do irmão. O tempo passou. Mais algum tempo, mais uns 10 anos, o Antônio Olímpio desencarna. Essa altura, o filho que tinha 12 anos, mais 6 depois que a mãe morreu, 18, mais 10, 28 anos, assume a fazenda. Ele já está casado e tem um filhinho. Mas os tios residem ali e conseguem permear a mente de Luiz e ele se torna avaro, muito seguro, deixando a própria família passar necessidades. E o senhor Antônio Olímpio, desencarnado, desorienta tanto que ele é levado para um departamento que se chama Mansão da Paz, e lá ele é adormecido até ele ter um pouco de paz, a pedido da sua mãe, que já está no plano espiritual, e também da Alzira, que depois de 6 anos, né, que desencarnou, ela ficou 6 anos de sofrimento, suicidou-se, mas mais 6 anos ela teve noção de tudo e começou então a trabalhar, porque era um espírito melhor. Ela era um espírito consciente e tivera muitas atenuantes para o seu desencarne, para o seu suicídio. Então, ela fica numa escola, ela está numa escola nessa época e já se programa a volta dessa família para o mundo material. Nesse capítulo, Alzira está justamente conversando com os amigos espirituais, com o Druso, que é o instrutor de André Luiz, com Hilário, que é o acompanhante, e mais André Luiz. Eles estão em estudos e vão ver como se planeja então uma reencarnação. Morreu então Alzira, morreram os 2 cunhados e morreu o Antônio Olímpio. Desses todos, a única que já tem lucidez e condição de fazer alguma coisa é Alzira. Mas por amor, ela quer retornar com eles todos e reorganizar essas ações nefastas que aconteceram. E aí então começa-se o planejamento da volta dessas criaturas.
porto seguro como ponto de saída. E qual é esse porto seguro? Que todos nós, espíritos necessitados de voltar para a Terra, precisamos de uma família. Então a família, minha gente, é o porto seguro que a misericórdia divina nos oferece para a gente vir e recomeçar, já que ninguém foge à lei da reencarnação. Podemos chegar lá e dar birra. Não, eu não quero voltar. Mas vai ter uma hora que a gente vai querer, sabe por quê? Nós vamos ser cobrados. Quem é que vai lá para cobrar da gente? Deus? Ele vai mandar alguém lá para cobrar da gente? Quem nos cobra? A nossa consciência. E eu tenho a impressão que a consciência é o cobrador mais difícil da gente dar conta. Sabe por quê? Quando a gente faz alguma coisinha errada, quando a gente já tem essa maturidade moral, esse senso moral que o Kardec fala, e a gente nota que fez uma coisa errada, que prejudicou alguém, e que a nossa consciência começa a ficar aquilo na nossa cabeça, não é uma coisa chata, ruim? Imagine quando a gente tem compromissos altos assim. Então, através dessa cobrança, nós precisamos de voltar. Muitos querem voltar rápido, outros querem demorar, mas todos nós temos que voltar. É o único meio de resgatar, é o único meio de consertar. Então nós achamos uma família e essa família, né, vai ter os filhos, serão novas lutas, assim como quando eles crescerem eles terão com os filhos que virão. Mas ali, como disse o Zé Roberto, eu achei muito interessante, porque naquele livro que ele leu fala: o lar é aonde nós reformamos e fundem-se os laços. Seja laços de dívida, seja laços de afetividade, de amor, mas aqui é onde os laços de afeição ou reparação, ou simpatia ou antipatia, vão se transformar, vão se solidificar, para que nós tenhamos mérito e êxito. É ali na família que nós vamos receber e depois realizar o trabalho construtivo da fraternidade. Mas voltando ao caso Antônio Olímpio, a Alzira vai reencarnar, o Antônio Olímpio vai reencarnar e os dois cunhados vão reencarnar. A Alzira vai nascer no lar aonde ela tem crédito. O Antônio Olímpio, onde vocês acham que ele vai reencarnar? O Antônio Olímpio tinha um filho, tinha, que era adolescente, que se chama Luiz. Hoje o Luiz, nessa época aqui, ele já está com quase 32 anos. A Alzira vai reencarnar, já tem a família. E o Antônio Olímpio, para onde que ele vai voltar? Para a casa do Luiz. Vai ser o segundo filho do casal. Porque quando ele crescer e virar homem, vamos dizer assim, ele vai encontrar com quem? Com a Alzira. Ele vai ser o herdeiro da onde? O Luiz. Ele e a Alzira vão se encontrar e vão se casar. E os dois cunhados? Virão como filhos do Antônio Olímpio. E no futuro, logicamente, obrigatoriamente, o que o Antônio Olímpio vai ter que fazer? Devolver a fazenda para os dois irmãos que ele projetou lá o naufrágio deles. É assim que se forma a família, minha gente, no mundo espiritual. É assim que nós vamos, pouco a pouco, fazendo esse trabalho construtivo da fraternidade. É assim que cada um de nós vamos consertando aquilo que nós bagunçamos. É por isso que ninguém pode estar infeliz com o pai que tem, com a mãe que tem, com os irmãos que tem, com a família consanguínea que adquiriu. Porque nós estamos no lugar certo, fazendo e resgatando as coisas
quando ele quer puxar a orelha da gente, a orelha vai lá embaixo, né? Ele fala: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. E dentro dele, a reunião dos que se comprometeram para desenvolver construtivamente a fraternidade. É aí que nos unimos. E o lar afetuoso, pai e mãe, nos dá o doce refúgio para restaurar sentimentos fraternos, indispensável ao recomeço da aprendizagem terrena. Só que ele coloca também que muitas vezes, na última hora de querer voltar para a terra, a gente treme. Por que a gente treme? Porque nós ficamos receiosos. Nós não temos certeza que vamos dar conta das dificuldades que nós programamos para nós. E que nós nos responsabilizamos em aceitar. E geralmente, quando nós vamos fazer essa programação para restaurar esses sentimentos, né? Vem o receio, mas nós não podemos recuar. Nós pedimos compromissos ainda maiores do que os que nós temos. Mas a misericórdia divina, através daqueles que fazem o planejamento, fala assim: não, você não pode querer isso porque você não vai dar conta. Você não vai falhar mesmo, então vamos partir. Você não dá conta, essa dívida que você quer resolver é muito alta. Você não pode se comprometer desse jeito. E a gente até aceita. Mas quando chega aqui, em um certo momento, em uma certa idade, que as coisas começam a acontecer, qual é a nossa reação? Deus não me vê? Eu não pedi isso. Eu tenho certeza que eu não me candidatei a passar por essa situação. Esse menino custoso, que eu estou vendo que eu não dou conta dele, por que eu ia querer que esse menino nascesse comigo? Minha gente, vamos calar a boca. Porque aí, além da gente não estar resolvendo as nossas expiações, porque muitas vezes o nosso sofrimento é expiação e é também ao mesmo tempo uma provação. A expiação, geralmente, a gente reclama até. Sabe aqueles filhos que estão olhando os pais idosos e no fundo ele está pedindo a Deus para levar o coitadinho? Esse está expiando o compromisso de olhar o pai. E não está adquirindo nada de mérito no que ele está fazendo, porque ele está fazendo por obrigação e mesmo assim sem querer fazer. Agora, se ele cuidar daquele velhinho, daquela velhinha, com dedicação, com amor, agradecendo a Deus a oportunidade de estar ali reajustando-se com aquele espírito, seja um irmão, seja quem for, aceitação no coração, ele está expiando e sendo provado ao mesmo tempo. A expiação, se eu não cumprir, eu vou continuar com o quê? Com débito. A provação, se eu não passar nela, eu não me comprometo. É igual uma prova que eu não passei, não ganhei nota, mas também não tem castigo para mim. O castigo é eu depois ter que estudar muito para poder fazer uma prova mais difícil. Mesma coisa que a minha encarnação. Se eu não fizer tudo direito, vou ter que pegar tudo de volta, às vezes com juro e correção monetária. Agora, se eu fiz com muito carinho, com muito amor, além de espiar minha obrigação, eu ainda tenho mérito. Essa é a diferença. Então, minha gente, nós não podemos esquecer que o Emmanuel coloca nesse livrinho, que tem muita coisa aqui que é tirada dele, que se chama Família, na biblioteca deve ter, levem para estudar. Ele diz o seguinte: família consanguínea é a lavoura de luz da alma. Quando a gente diz assim, lavoura, o que vem assim na nossa mente de imediato? Eu tenho que fazer o que primeiro? Arar a terra. Eu tenho que fazer os buracos para jogar semente. Eu tenho que tapar os buracos. Nasceu a plantinha ali, que seja arroz, feijão, seja o que for. O que eu tenho que fazer? Eu posso cruzar os braços e falar assim: ah, meu pai, agora eu já plantei, vou sentar aqui e esperar a colheita. Posso? Não é aí que começa o trabalho? Não é aí que eu tenho que enfrentar sol e chuva para capinar, para tirar as ervas daninhas, para matar os bichos que dá lá que eu não sei o nome, e capinar tudo, e pôr o adubo necessário, e dar o nutriente necessário para poder ter uma
com elos de amor. Só que nessa lavoura de luz maravilhosa, não renasce só espíritos que serão nossos elos de amor. Renascem também o quê? Os que trazem o ódio no coração. Porque esses espíritos, logicamente, foram perseguidos, sofreram prejuízos por nós, e agora nós temos que, com muita luta, com muitas lágrimas e muitas dores, abraçar essa maternidade e essa paternidade, para que através dessa missão, porque maternidade e paternidade está lá, o Espírito de Verdade já colocou que é uma missão, nós resolvermos os problemas desse amor que ficou inacabado nessa última encarnação e que às vezes se transforma em ódio. Os irmãos de Antônio Olímpio só tinham ódio. Imagina o trabalho que esses dois espíritos iam dar lá investido no corpinho como filho dele. Ia ser difícil, mas ele teria que vencer. E ao lado da Alzira, né, que já era dotada de uma solidariedade fraternal e que sabia que esse futuro seria de dores e de expiações, mas ela sabia também que ela estaria ali fortalecida para poder doar para aqueles dois irmãos todo o amor para consertar, para resolver aqueles problemas. Que as dificuldades comuns e mesmo as provas estariam com eles, porque eles estavam agora na mesma estrada, todos eles, e teriam que viver as experiências para resolver todas as pendências que foram criadas. E através disso, eles teriam uma evolução redentora, mas resolveriam todas as amarguras do passado e haveria de conseguir ter os sentimentos transformados. É isso que deve estar lá dentro das nossas casas. Nós temos aqui pessoas de todas as idades, pessoas que já passaram por boas vivências com os filhos, né? Como eu, porque eu já tenho neto de 30 anos. Eu já tenho uma caminhada grande, eu já passei por muitas experiências. E eu chorei, sim, chorei muito por causa dos 4 filhos que eu tenho, por causa dos 8 netos que eu tenho. Todo mundo tem muitas dificuldades, mas essas amarguras, quando a gente é espírita, é muito fácil, porque eu tenho certeza, como o Zé Roberto falou, por que eu estou aqui com essa família? Porque eles são meus credores e eles vão cobrar. E o Jorge André tem uma fala que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: os filhos de hoje querem receber porque eles têm crédito, mas os pais não estão querendo pagar, comprometendo-se mais ainda. E é mesmo, nós estamos convivendo com uma geração de espíritos altamente intelectuais. Esses danadinhos com 6 meses, 1 ano, eles brincam no celular, coisa que a gente velho igual eu não sabe fazer. Altamente intelectual. Mas a parte moral deles tem que ser muito cuidada, muito modelada. E não sei por que o pessoal está meio frouxo nisso daí. As crianças estão mandando nos pais hoje em dia. Imagina esse adulto. Imagine o tanto de impropério que esses pais vão escutar. Agora, como que é essa educação dentro do lar? É através da chibata? Não. Isso é da minha época. Educava-se a gente realmente com isso. A gente morria de medo. Mas hoje não, gente. Os meninos de hoje, de 20, 30 anos para cá, é uma noção diferente. A gente vai educá-los com amor, com firmeza, lembrando daquela fala de Paulo, que o seu dizer seja sim, sim, não, não. Porque às vezes a gente fala não, o menino insiste tanto que a gente cansa e fala assim, então vai, então faz, então conta. Não é assim. O seu dizer se é não, é não. Pode cair o que for, pode chover, tá ligado?
Deus anda muito distante dos lares e dos corações das criaturas. Se nós não buscarmos de novo o sagrado divino, criar sentimentos que transformam, que direcionam para o bem, tentar concluir esse planejamento que é feito no além, mas nós temos que cumpri-lo aqui na Terra, aqui e agora, e ver na reencarnação não um castigo. Que isso? Eu não sei se é um castigo ter que viver junto com você. Por que eu fiz esse compromisso de assumir essa família? Minha gente, agradeçam a Deus, porque poder reencarnar, encontrar esse povo de novo, é um grande presente, é o maior presente divino que nós recebemos, né? Porque, olha só, com esse presente, eu estou voltando. Se a gente for no livro dos Espíritos, na pergunta 142, e olhar a pergunta de Kardec, qual o objetivo da encarnação para o Espírito de verdade? O que vocês acham que o Espírito de verdade respondeu? É a oportunidade de evoluir. É a oportunidade de fazer de novo o que não ficou bem feito. De consertar o que está desacertado. De resgatar aquilo que nós nos comprometemos. Então é o tal do plantio e da colheita. Nós plantamos, a colheita vai ser nossa. A reencarnação vai só facilitar o processo. E ainda nós temos aqui, da nossa querida Meilei, não, é de Emmanuel, uma fala. Aonde existir um lado alicerçado de entendimento mútuo, nele haverá pais e filhos que confiam uns nos outros e convivem em harmonia. Palavras de Meilei. E nada melhor para nos dar isso aqui do que a nossa doutrina espírita, gente. Por quê? Ela instrui e ao mesmo tempo consola. O quanto nós recebemos de instrução da doutrina. É como o Zé Roberto disse. Queremos nos informar sobre tudo? Estudemos as obras básicas. Querem estudar e entender a transformação que está acontecendo agora nesse século? A Gênese. No capítulo 18 da Gênese tem o que está acontecendo agora. O nosso querido Kardec escreveu a Gênese, minha gente, há mais de 150 anos. Foi o último livro que ele escreveu. E ela está tão atual que a gente fala assim, meu Deus, não é possível. O que nos vê que ela realmente é instrução. Se a gente está com alguma dor no oral e pega o Evangelho, principalmente se abrir no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, é o que a gente mais lê, porque nós temos aflições constantes. Precisaríamos ter? Não, mas nós criamos as aflições constantes, porque a nossa fé é pouca, a nossa confiança em Deus é pouca, nós não nos entregamos nas suas mãos e não temos também a certeza de que Ele caminha conosco, porque se a gente tivesse, a gente não tinha tanta aflição. Mas a gente vai lá nesse capítulo e se sente consolado. E a gente, pouco a pouco, vai tirando essa treva interior, porque a luz da doutrina, a luz que tem na fala dos Espíritos, os ensinamentos da nossa doutrina, é um meio eficaz para que nós possamos vencer as dificuldades. E aqui na Terra, todos nós temos que entender que a maioria dos casamentos, das uniões, são de quê? Provas e expiações. Então, aqui na Terra, o Emmanuel diz que o casamento sempre é resultante de determinadas resoluções tomadas no infinito antes da nossa reencarnação. Então, nós não podemos e nem devemos esperar maravilhas, mas a equipe familiar é uma bênção divina.
eu penso que a solidão é muito triste. A gente não ter investido numa família deve dar um sentimento de pesar muito grande. A gente não ter aqueles que chamam a gente de mãe, de pai, ou que nós podemos chamar de mãe, de pai, de vô, é uma bênção. Por isso que nós temos que agradecer muito o que a doutrina espírita faz pelos nossos conhecimentos, agindo com ética, com claridez, nos mostrando as nossas falhas do ontem, nos mostrando a responsabilidade de hoje, a mensagem de fé e de esperança do amanhã. Porque quando a gente tem entendimento aqui do ontem, do hoje e de amanhã, nós temos força, nós temos fé, nós temos esperança. Está difícil hoje? Está. Por que está difícil hoje? Porque o nosso ontem foi de desleixo, foi de erros, foi de irresponsabilidade. Mas se eu fizer direito hoje, qual que vai ser o meu amanhã? Vai ser de tranquilidade, vai ser de alegria, de reencontro com amigos, com familiares, vou ter laços mais fraternos, né? Então, do momento que a gente entende esse processo de livre-arbítrio, de plantio, o plantio gera o que mesmo? Colheita. De ação que gera reação, né? Das causas que sempre traz um efeito, nós temos mais clareza, né? Mais facilidade de entender e fazer o melhor. Mas nós temos que fazer o melhor agora, pensando que a vida futura é a promessa divina. É o que Jesus nos ensinou, que se a gente soubesse plantar, nós haveríamos de colher. Que se nós tivéssemos fé, mesmo que fosse do tamanhozinho de grão de mostarda, e chegássemos ao monte, e disséssemos para o monte, como afasta-te daqui para ali, o que ia acontecer? O monte iria. Mas esse monte é uma linguagem o quê? Figurada. O que representa um monte nas nossas vidas? As dores, as dificuldades, o sofrimento, os desacertos, os desorientamentos. Por quê, gente? Com a prece e com a fé, tudo torna mais fácil. A gente dá conta de passar quando a gente tem os nossos companheiros conosco. Quando a gente lembra da fala do Mestre, amai-vos e instruí-vos. Porque amando e instruindo, nós nos tornamos criaturas melhores. Mas se a gente não consegue as duas coisas, o que é mais importante? O amor ou a instrução? O amor. O Chico já dizia, quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. E Emmanuel sempre diz, em lições que ele fala sobre o amor, que só o amor tem a força inesgotável para modificar as criaturas. E é mesmo. Às vezes a gente tem um animalzinho de estimação e judia do pobre coitado, e judia. Basta fazer um afago no coitadinho para ele vir e ficar nos pés da gente. É lógico que nós não somos assim. Porque o coitadinho do cãozinho ainda é um animal irracional. Ele não tem razão, ele não pensa, né? Ele tem um princípio inteligente que uma hora vai se transformar em um nominal, mas também não é agora. Nem vou falar muito disso porque isso confunde a mente de muita gente. Mas acontece que nós já temos razão, mas precisamos aprender a amar mais, a perdoar mais, a querermos ser melhores. E principalmente dentro da família é que nós temos que dar mais exemplos de amor. Porque, segundo o Meimei, em qualquer situação, em qualquer tempo, Deus fará por nós todos o que seja melhor. E em toda situação, Deus estará conosco?
mais tranquilo, sabendo e conhecendo as coisas. Agora, além de Deus que nos dá a mão toda hora, além de Jesus que prometeu estar conosco até o final dos tempos, nós ainda temos o quê? Os espíritos amigos, minha gente, os nossos anjos guardiães. Nós ainda temos aqueles espíritos protetores, aqueles familiares nossos que é a nossa família espiritual, que já evoluíram, estão lá no mundo espiritual, torcendo por nós. Mas, enquanto nós estamos aqui na Terra, vale lembrar a fala, vamos dizer assim, a recomendação do grande André Luiz, que está lá na Conduta Espírita, perante a família. Família consanguínea é a primeira grande responsabilidade da criatura encarnada. Certa vez, tinha um grupo de porcos espinhos e a noite estava tenebrosa, caindo mesmo geada, com frio que ninguém estava aguentando. E eles não estavam suportando. Só que eles não têm inteligência, né, coitados? Tem só um princípio. E começaram a morrer alguns porcos espinhos. E de repente, eles começam a se esfregar. Mas eles tinham o que para machucar uns aos outros? Os espinhos. Então eles viravam devagar, viravam para lá, viravam para cá, até que eles conseguiram se agrupar sem ferirem uns aos outros, e o calor de um esquentou o outro. E assim eles venceram aquele frio, aquele gelo poroso. Isso é a nossa família. Nós somos cheios de espinhos. Tem dias então que uns lá na casa da gente, a gente mesmo acorda, que ninguém nem pode orar. Assim, antes de orar, converse comigo não, que eu vou ensinar. Não tem coragem de falar um bom dia. É preciso que amemos muito a nossa família consanguínea, já que ela é a nossa responsabilidade e muito grande encarnada. E esse livrinho aqui, ó, Família, do Joamar Zanolini Nazaré, é o segundo livro que ele editou sobre família, e eu uso muito esse para fazer os estudos. Ele termina aqui com uma fala de Emmanuel. Pais, amigos, guardai convosco ante o berço terrestre a oração e o carinho, a caridade e a paz, porque sois responsáveis na luz da reencarnação por aquele que volta em nome do Senhor a rogar-vos abrigo, a fim de burilar-se e servir, ofertando-vos ao mesmo tempo as mais nobres oportunidades de elevação. Pais e mães, abram os olhos do Espírito para as realizações de seus filhos, observando-lhes as tendências e auxiliando-os a tirarem os pés do pântano da ilusão e do vício, e a alçarem o voo do aprimoramento no bem e na virtude, sem desânimo nem inércia, pois dia virá em que sentiremos o calor da satisfação por cada grama de luz por eles obtida, com nossa ajuda, ou sentiremos o frio da culpa por cada miligrama de sombra que carregue por nossa inércia. A oração dentro de casa, gente, é uma bênção. O culto no lar acende luz para a semana inteira. O exemplo da caridade, da abnegação. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.